Divulgado o plano para a devolução dos descontos ilegais feitos nas pensões e aposentadorias do INSS. A ampliação dos benefícios sociais aumentou gastos do governo, mas reduziu o mapa da desigualdade no Brasil. STF terá que votar decisão inédita do Congresso, que barrou a ação contra deputado Alexandre Ramagem, com reflexos para ex-presidente Jair Bolsonaro. Presidente dos Estados Unidos Donald Trump fecha acordo de redução de tarifas com o Reino Unido. Jogadores do Flamengo são vítimas de tentativa de assalto na volta ao Rio de Janeiro depois de um jogo na Argentina pela Libertadores. Direções de escolas começam a recomendar a volta do uso de máscaras devido ao aumento de doenças respiratórias. Peças de artesanato feitas por detentos são vendidas em feira de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E uma australiana é declarada recordista mundial por ter montado uma coleção com mais de 1.000 peças de Minions. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse hoje que caberá à primeira turma da Suprema Corte decidir o que fazer depois da decisão da Câmara dos Deputados de suspender o processo contra o deputado Alexandre Ramagem pela suposta trama golpista. A maioria dos votos foi dada por aliados ao governo Lula. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que determina a suspensão do processo penal no Supremo Tribunal Federal contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, denunciado por participação em uma suposta tentativa de golpe de Estado. A decisão também abrange o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 32 acusados, todos denunciados pela Procuradoria-Geral da República pelos mesmos atos. A proposta apresentada pelo PL recebeu amplo apoio de parlamentares do Centrão e da oposição, com 197 votos dos 315 favoráveis à suspensão, ou 63% do total, e 133 dos 143 contrários, 93% do total. Apesar da aprovação, a medida deverá ser analisada pelo STF, que já sinalizou que não pretende cumprir a decisão da Câmara. O projeto foi aprovado em 2 etapas no mesmo dia. Durante a tarde, passou pela Comissão de Constituição e Justiça. À noite, foi levado ao plenário e aprovado rapidamente. A base legal utilizada se apoia em uma emenda constitucional de 2001, que prevê que, por decisão da maioria, o Congresso pode sustar processos penais contra seus membros. O texto, no entanto, não menciona outros envolvidos que não detenham mandato parlamentar. O relator da proposta, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, argumentou que a Constituição permite sustar uma ação penal sem especificar os acusados, o que abriria margem para suspender o processo para todos os 34 denunciados. Já parlamentares da base governista afirmam que a interpretação é equivocada e que a medida não deveria ser estendida a réus sem mandato. Durante os debates, o líder do PT, deputado Lindenberg Farias, disse que a aprovação do projeto levaria a Câmara para uma irrelevância institucional. Aprovar isso aqui é levar a Câmara à irrelevância institucional. Os senhores acham que alguém aqui está dando peitada no Supremo? Isso aqui vai ser totalmente desconsiderado, porque não respeita nenhum fundamento constitucional. Já Marcel Van Harten, do Partido Novo, oposição ao governo, disse que o Supremo Tribunal Federal deve parar de, segundo ele, fazer chantagem e pressionar os parlamentares a mudarem seus votos. O poder legislativo que o representa diz nesta noite: chega de chantagem, chega de ligações de ministros do Supremo Tribunal Federal para parlamentares pressionando para que mudem o seu voto, tentando corroer as suas consciências e desrespeitando a vontade dos seus eleitores. A denúncia aceita pela primeira turma do STF em março aponta que Ramagem, enquanto dirigia a ABIN, teria colaborado com Bolsonaro na articulação de um plano para deslegitimar o sistema eleitoral, instigar a população e atacar o STF.
De acordo com a Polícia Federal, ele se tornou um dos principais articuladores do ex-presidente, inclusive incentivando confrontos com ministros da corte. A defesa do deputado nega envolvimento e classificou os indícios como frágeis. Com base na Constituição, o relator do processo no STF, ministro Alexandre de Moraes, deve manter a ação penal em curso para a maioria dos crimes imputados, suspendendo apenas aqueles cometidos após a diplomação, como os relacionados aos atos de vandalismo de 8 de janeiro de 2023. A Suprema Corte considera que a decisão da Câmara extrapola os limites constitucionais por tentar atingir acusados sem mandato. O PSOL informou que ingressará com uma ação de descumprimento de preceito fundamental no STF, buscando anular a resolução aprovada. A legenda também criticou a condução da votação pelo presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, e anunciou que pretende recorrer judicialmente contra a tramitação acelerada do projeto. Os votos favoráveis à medida vieram em grande parte de partidos que ocupam cargos no governo federal, como União Brasil, PP, PSD, MDB, Republicanos, PDT e PSB. Esses partidos representaram cerca de 63% dos votos a favor da resolução, o equivalente a 198 parlamentares. O episódio é interpretado como uma derrota para o governo do presidente Lula, já que fragiliza sua base e expõe divisões dentro da esplanada. Federações como PT, PV, PCdoB e PSOL-Rede foram contrárias à proposta, mantendo coesão contra a suspensão do processo. Demorou apenas 1 minuto e meio a sessão na Assembleia Legislativa de São Paulo, que resultou no aumento de até 98% nos salários dos servidores do Tribunal de Contas do Estado. Além disso, o presidente da Assembleia, deputado André do Prado, do PL, anunciou para um plenário vazio a aprovação de um bônus de até R$ 264 mil para cada funcionário que antecipar a aposentadoria. O impacto para as contas do tribunal será de R$ 110 milhões até o fim do ano que vem. Só falta a assinatura do governador Tarcísio de Freitas para o projeto começar a valer. A violência no trânsito do Brasil disparou. O número de vítimas socorridas por serviços de emergência ultrapassou 200 mil no ano passado. É como se a cada 2 minutos um acidentado desse entrada nos hospitais. O número de vítimas em acidentes de trânsito cresceu no ano passado, chegando a 228 mil ocorrências envolvendo veículos, automotores e bicicletas. Os acidentados foram internados em serviços hospitalares do Sistema Único de Saúde, custeado com a verba pública. O Ministério de Saúde apontou que na última década, o SUS contabilizou quase 2 milhões de internações por causa de acidentes de trânsito, o que totalizou mais de 3 bilhões em despesas hospitalares. Segundo um levantamento da Associação Brasileira de Medicina e Tráfego, o número de sinistros supera até mesmo a quantidade de veículos motorizados no país, que atingiu 124 milhões de unidades no mesmo período. O estudo também revelou que na maioria dos municípios houve mais mortes envolvendo veículos no trânsito do que por armas de fogo. As principais vítimas são homens e motociclistas com idade entre 20 a 39 anos. O número de internações chegou a mais de 150 mil, quase o dobro dos 77 mil pedestres, ciclistas e pessoas que estavam em carros, ônibus e caminhões que foram socorridos pelo serviço hospitalar. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, validou o plano apresentado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para o uso de câmeras corporais pela Polícia Militar. As gravações não serão mais ininterruptas e os policiais terão autonomia para acionar o equipamento somente durante operações e abordagens. Caso a câmera seja desligada durante uma ocorrência, haverá mecanismos de ativação automática, sem a perda de imagens. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu o fundador da facção Amigos dos Amigos. O traficante Celcinho da Vila Vintém foi capturado durante uma operação para conter o avanço de organizações criminosas na região. A operação contenção foi sigilosa e teve como objetivo desarticular a estrutura financeira, logística e operacional de facções criminosas no Rio de Janeiro. A Polícia Civil afirmou que Celcinho se aliou ao Comando Vermelho e estava articulando uma nova ofensiva para recuperar regiões tomadas por milícias.
O traficante foi preso pela primeira vez em 1990 por tráfico de drogas, roubo e organização criminosa. No período em que esteve preso, fundou a facção Amigos dos Amigos e fugiu da penitenciária 6 anos depois, disfarçado de policial. Celcinho construiu uma grande reputação no mundo do crime e foi considerado o detento mais procurado. Ele foi recapturado em 2002 e cumpriu 20 anos de prisão em uma penitenciária no Rio de Janeiro até 2022, quando foi solto pelo Tribunal de Justiça. Mesmo na cadeia, o traficante permaneceu como uma figura central nos bastidores do crime no Rio de Janeiro. Celcinho também foi aliado a outras lideranças de grupos rivais para promover disputas territoriais no estado. A prisão realizada pela ação policial ocorre 3 anos após a sua soltura para se reaproximar da família e mudar de vida. A ação bloqueou mais de 6 bilhões de reais em bens e valores ligados à organização criminosa. Agora, o acusado responde a processos em andamento e pode voltar a cumprir pena em regime fechado. Os jogadores do Flamengo foram vítimas de uma tentativa de assalto. O fato aconteceu logo depois que eles chegaram da Argentina, depois de empatarem 1-1 com o time Central Córdoba. Até o carro do goleiro Rossi foi atingido. Jogadores do Flamengo sofreram uma tentativa de assalto na linha amarela após o desembarque dos atletas no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira, ao desembarcarem no Rio por volta das 5h30 da manhã, após retornarem da partida na Argentina, válida pela Conmebol Libertadores. Segundo o clube, o carro onde estava o goleiro Rossi, que é blindado, chegou a ser alvejado com 4 tiros. Um outro motorista que passava pela via disse que também foi alvo dos criminosos. A Polícia Militar informou que os agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas realizaram busca pela região e conduziram algumas vítimas para o 21º Departamento de Polícia de Bom Sucesso. A Lanza, concessionária que administra a via, disse que uma equipe foi acionada para a ocorrência, mas ao chegar no trecho, o motorista não estava mais no local. Em nota, o goleiro disse que, apesar do susto que ele e os familiares receberam, estão bem e se recuperam do ocorrido. Ele chegou a agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação. Apesar do susto, ninguém se feriu e o roubo não foi concretizado. Nesta tarde, os jogadores devem voltar a treinar no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, em preparação para o jogo contra o Bahia, no próximo sábado. E agora uma história muito triste. O bebê Anthony foi um dos símbolos das enchentes do Rio Grande do Sul. Ele foi resgatado por um helicóptero e a imagem foi vista pelo mundo todo. Mas 1 ano depois, infelizmente, ele morreu. Infelizmente, hoje a gente traz uma notícia triste. Nessa quarta-feira faleceu o bebê Anthony Miguel, que ficou conhecido no país inteiro quando foi resgatado de helicóptero pelo telhado de uma casa inundada no Vale do Taquari, durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio do ano passado. A cena do resgate emocionou o país e rodou o mundo. Anthony tinha apenas 5 meses quando foi salvo por equipes de resgate aéreo. Segundo os familiares, o bebê foi vítima de infecção generalizada, enquanto tratava de um quadro de bronquiolite. O pequeno havia completado 1 ano em novembro. A morte de Anthony comove novamente os gaúchos e relembra a dor e as marcas deixadas pela maior tragédia climática da história aqui do Rio Grande do Sul. Já em Santa Catarina, um menino compartilhou nas redes sociais as imagens da sua recuperação, após levar um choque de 25.000 volts. Um menino de 8 anos de Itajaí, no norte do estado, está virando um símbolo de sobrevivência. O pequeno Fernando, de apenas 8 anos, acabou sofrendo uma descarga elétrica no mês de março.
de 25 mil volts, isso mesmo. Ele estava saindo de casa em busca do pai quando viu uma pipa no chão, um papagaio, como você queira chamar aí na sua região, e acabou sendo eletrocutado ao tentar retirar esse objeto. Um vizinho que passava no local, todo mundo tentou, né, tirar ele dessa situação, mas um vizinho que passava pelo local fez ali rapidamente uma junção de madeira, pregos e conseguiu com aquilo ali tirar o menino dessa situação. Ele foi levado ao Hospital Joana de Guzmão, na Grande Florianópolis, referência no tratamento de crianças, né, e acabou sendo atendido e sobrevivendo. Ele está desde março internado no Hospital Joana de Guzmão e agora ele sai da UTI com um sorriso bonito, está se recuperando, ele que teve 75% do corpo queimado devido a essa situação. A gente deixa o alerta para pais e cuidadores para que sempre prestem atenção nas crianças. Um vídeo recentemente também que correu às redes sociais, tinha uma menina que estava brincando ali de esconde-esconde, pega-pega com os amiguinhos e também encostou em um poste que tinha um fio de alta tensão desencapado e a menina também foi resgatada por um transeunte que acabava passando por ali. Então todo cuidado é pouco, orientação às crianças para que quando estiver brincando com esse tipo de papagaio, pipa, e for enroscado aí alguma rede elétrica, não tentar tirar, enfim, não usar em qualquer tipo de material para que não aconteça esse tipo de situação de ser eletrocutado. Então, o Fernando está lá feliz, sorridente, que saiu da UTI, mas vai permanecer internado mais um pouco até se recuperar totalmente. E a seguir, a ampliação dos benefícios sociais aumentou gastos do governo, mas reduziu o mapa da desigualdade no Brasil. E o governo anunciou um plano para começar a devolver o dinheiro descontado ilegalmente das pensões e aposentadorias do INSS. Os modelos de jornada de trabalho contam muito na hora de contratar ou aceitar um emprego. O presencial todos conhecem. O home office conquista cada vez mais espaço. Mas para as mulheres, o que ainda anda ajudando muito são as questões flexíveis, as jornadas flexíveis, principalmente para quem tem filho, sem rigor na hora de entrada ou saída do emprego. Para mães que ocupam cargos de liderança, a flexibilidade na jornada de trabalho é o principal fator que determina a permanência em uma empresa. É o que revela um levantamento realizado pela startup Todas Group em parceria com a empresa de análise de dados Nexus, com base em entrevistas com 1.203 mulheres brasileiras com ou sem filhos. Entre as mães ouvidas, 47% apontaram um modelo flexível como a condição mais importante para seguir na organização, acima de reconhecimento profissional ou oportunidade de crescimento. O estudo destaca que, para esse grupo, equilibrar a vida profissional com as demandas da maternidade é essencial. Já entre as mulheres sem filhos, os critérios se invertem. O reconhecimento pelo trabalho, com critérios claros de promoção, aparece como prioridade, enquanto a flexibilidade no horário é o segundo fator mais valorizado. Outros pontos relevantes para as mães são a possibilidade de desenvolvimento profissional, bom relacionamento com colegas e líderes, admiração pela chefia direta, igualdade salarial entre homens e mulheres e benefícios compatíveis com a realidade da maternidade, como uma licença mais ampla. Esses fatores mostram que reter talentos femininos exige uma abordagem mais humana e atenta às múltiplas jornadas que muitas mulheres enfrentam. Em relação ao que leva mães a deixarem uma empresa, o assédio, seja moral ou sexual, aparece como a principal razão, seguido por ambientes tóxicos e pela falta de perspectiva de promoção. Quando perguntadas sobre os desafios diários, a sobrecarga mental foi o aspecto mais citado, refletindo a dificuldade de conciliar trabalho, filhos e afazeres domésticos. Apesar dos obstáculos, o estudo também identificou uma visão mais positiva entre as mães sobre o futuro do
do mercado de trabalho para as mulheres. Do total, 12% acreditam que a próxima geração terá um caminho mais fácil, percentual superior ao das mulheres que ainda não têm filhos. Para especialistas, essa expectativa reforça a importância de políticas corporativas mais inclusivas e sustentáveis para que esse otimismo se transforme em realidade. Na hora de encontrar uma vaga no mercado de trabalho, o público 50+ pode até enfrentar alguns desafios. Mas a cada dia as empresas estão valorizando os talentos que carregam na bagagem experiência e comprometimento. Uma colocação no mercado de trabalho para quem tem 50+ pode ser um desafio. E foi pensando nesse público que, em 2023, essa rede de supermercados iniciou uma campanha com foco em aproveitar os talentos com mais experiência. 50+ é o público com maior dificuldade de encontrar um trabalho, mas nota-se muito o comprometimento dessas pessoas, a questão de atendimento. Já os jovens, a gente tem notado essa diferenciação, né? Jovens são mais acelerados, o cliente que passa no caixa, por exemplo, ele precisa ser mais ágil, ele é mais ágil, o 50+, ele é mais focado no atendimento, né? Então dá para ver algumas diferenciações nesse sentido. Sabe quando a gente chega ao supermercado, encontra os produtos que procuramos e todos assim, organizadinhos? Isso se deve ao trabalho de pessoas como o seu Arildo. Aqui ele bate ponto às 4 horas da manhã. Eu tenho que lidar com troca de preços, alteração de preços em carne, produto que foi alterado, que teve rebaixa, baixou, eu tenho que alterar, tenho que pesar tudo, deixar tudo em ordem, recarregar os produtos, como iogurte, leite, a carne a vácuo, manteiga, margarina, isso aí tudo é, né, colocado na parte cedo, tem que entregar. Aí, com 6 horas, quando abre a loja, o cliente chega, tem que estar tudo preparadinho, tudo certinho, precificado, né? Eu tenho registro na minha carteira de trabalho desde os 14 anos de idade. Você veja o tempo que passou tudo. Hoje estou aposentado e trabalhando aqui com 50+, 66 anos, né? Estou satisfeito, estou bem tranquilo, sabe como estou fazendo. A rede de supermercados está com mais de 2.000 vagas abertas no Brasil para o público 50+. Só para Mato Grosso do Sul, são 400 oportunidades em parceria com a Funtrab. A gente olha muito a questão comportamental, né? Aquela pessoa que demonstra interesse, que demonstra estar disponível para trabalhar com a gente. Por questões técnicas, a gente treina, né? Então, nós temos diversas escolas, dependendo da função de cada pessoa. Então, tem a escola da frente de caixa, a escola de perecíveis. E aí, essa pessoa, quando entra, ela passa por um período de formação. E aí, é nessa parte de formação que ela desenvolve a parte técnica. Aposentada, Dona Márcia voltou para o mercado de trabalho para ocupar a mente e aumentar a renda. Ficar em casa não dá. Não dá. Não, você pensa bobagem, você pode entrar numa depressão, você não tem comunicação com ninguém, só com os membros da família. E você tem, tudo bem, você conversa com a família, mas só que você tem que ter outras pessoas em volta para como te acolher também. Porque você tem que ter força. Força de vontade, você ter vontade de crescer, vontade de ler, de estudar. Isso que é o interessante da vida, né? Se você não parar, o que acontece? O Poder Executivo ainda não sabe o número exato de vítimas que tiveram descontos em seus benefícios do INSS. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que o governo poderá usar dinheiro público para ressarcir os valores das pessoas que sofreram descontos indevidos em seus benefícios. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que a União vai complementar os valores necessários para garantir o ressarcimento das vítimas de fraudes no INSS, que sofreram descontos indevidos em seus benefícios destinados a sindicatos e associações sem autorização. A ministra destacou, no entanto, que a restituição será feita apenas a quem tiver sido de fato prejudicado, e não a pessoas que possam ter esquecido que autorizaram os descontos ou tenham agido de má fé. De acordo com Simone Tebet, o governo está conduzindo o processo em 3 etapas. A primeira foi o reconhecimento do esquema fraudulento pela Controladoria Geral da União. Em seguida, o início de um período para que os beneficiários se manifestassem, caso tenham sido afetados. A partir daí, a equipe do Orçamento e da Fazenda deve cumprir a determinação do presidente Lula. Qual é? Ninguém vai ficar prejudicado nesta conta. Todos serão ressarcidos.
De acordo com a ministra, o presidente da República foi comunicado e a primeira coisa que ele pediu foi que não só que continuasse o processo, mas que desse transparência nesse processo. Simone Tebet disse ainda que doa a quem doer, isso é crime de lesa pátria. Nós estamos falando das pessoas mais vulneráveis. Isso é importante sempre colocar em mente. O governo federal cogita utilizar dinheiro público na estratégia de recuperação dos recursos retirados de aposentados e pensionistas do INSS. De fato, o governo não sabe ainda o número exato de pessoas afetadas pelo esquema. A estimativa é que pelo menos 4 milhões de vítimas tiveram descontos em seus benefícios. De acordo com a Controladoria Geral da União, os descontos irregulares feitos de 2019 a 2024 somam aproximadamente 6 bilhões e meio de reais. O presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, disse que o valor a ser ressarcido não chega ao calculado pela Controladoria Geral da União. Abre aspas. Não são 4 milhões de pessoas, são 4 milhões de benefícios. Uma mesma pessoa pode ter sido vítima de 2, 3 ou 4 instituições, fecha aspas. Para o presidente do INSS, outra possibilidade é a devolução por meio da folha de pagamento. Essa é a forma mais segura de fazer a compensação, porque não possui intermediários. Mas pode ser um processo demorado, porque após o plano ser finalizado, precisará passar por homologação no judiciário. O custo da cesta básica aumentou em 15 de 17 capitais brasileiras no mês de abril. Do café à batata, o valor de muitos itens sofreram acréscimos. Apenas 2 capitais brasileiras não apresentaram aumento no custo médio da cesta básica no mês de março. Das 17 capitais analisadas pela Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, somente Salvador e Aracaju apresentaram redução no custo médio da cesta. Por outro lado, quem mais sofreu com os aumentos nos valores foram Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, todos na região sul do país. A cesta básica mais cara do país, porém, continua sendo a de São Paulo, com valor médio de R$ 880,72. A cesta mais barata foi encontrada em Aracaju, onde o preço médio está em R$ 569,48, mas a composição dos produtos é muito diferente da cesta paulista. Com base na cesta mais cara, que em março foi a de São Paulo, e levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos estimou que o salário mínimo em fevereiro deveria ser de R$ 7.398,94, uma realidade longe de ser contemplada pelo brasileiro. O Brasil registrou em 2024 o menor nível de desigualdade desde o início da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, em 2012. Os programas sociais do governo federal ajudaram a reduzir o mapa da desigualdade no Brasil. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, celebrou os resultados. O rendimento mensal real domiciliar per capita também chegou ao maior valor da série em 2024. Alguns estados tiveram aumentos significativos, como Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Sul, Santa Catarina e São Paulo. A inserção dos programas sociais é mais forte no Nordeste e no Norte. O mercado de trabalho beneficiou, sobretudo, as classes de menor renda. E no Norte e no Nordeste, os programas sociais têm feito um efeito muito importante. Em 2024, a massa de rendimento mensal domiciliar per capita, que é a soma de todos os rendimentos da população, atingiu o maior valor desde 2012, chegando à casa de 438 bilhões e 300 milhões de reais. O aumento significativo em comparação com 2019, o ano anterior à pandemia de Covid-19. A participação dos programas sociais no rendimento domiciliar per capita variou de 3,7% para 3,8% de 2023 a 2024. Algum beneficiário do programa Bolsa Família chegou ao auge dessa série histórica. Em 2024, os 10% da população com os rendimentos mais elevados recebiam o equivalente a 13 vezes o rendimento dos 40% da população com os menores
menores rendimentos. Já o 1% da população com maiores rendimentos recebia o equivalente a 36 vezes o rendimento dos 40% com a menor renda. Essa foi a menor razão entre esses dois segmentos em toda a série da pesquisa. O Brasil ainda é um país bastante desigual, mas em 2024 houve uma melhoria da distribuição de renda, comparando diferentes indicadores. A redução da desigualdade é uma das principais bandeiras do governo Lula. Apesar do desempenho positivo do mercado de trabalho e da ampliação de programas sociais, o presidente atravessou o período de piora na aprovação na virada de 2024 para 2025. A inflação dos alimentos foi apontada como uma das principais razões para a queda da popularidade do presidente. E a seguir, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fecha acordo de redução de tarifas com o Reino Unido. E diretores de escolas começam a recomendar a volta do uso de máscaras devido ao aumento de doenças respiratórias. O Reino Unido e os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira a conclusão de um acordo comercial total e completo após semanas de intensas negociações. É o primeiro acordo desse tipo desde o início da guerra comercial, lançada pelo presidente americano Donald Trump, alcançado após semanas de negociações com Londres sobre tarifas. Este é um dia verdadeiramente fantástico e histórico, em que podemos anunciar este acordo entre nossos dois grandes países. E acho que é um verdadeiro tributo à história que temos de trabalhar tão juntos. O acordo reduzirá as tarifas sobre carros e aço britânicos, mas uma taxa básica de 10% sobre produtos do Reino Unido vai ser mantida. Também reduz as tarifas sobre as exportações de carros britânicos de 27,5% para 10%, de acordo com Londres. Em troca, o Reino Unido abrirá seus mercados para carne bovina e produtos agrícolas dos Estados Unidos, apesar das dúvidas dos consumidores sobre sua qualidade. O acordo inclui bilhões de dólares em maior acesso ao mercado para as exportações dos Estados Unidos, especialmente na agricultura, aumentando drasticamente o acesso à carne bovina, etanol e praticamente todos os produtos produzidos por nossos grandes agricultores. Embora os Estados Unidos sejam o segundo maior parceiro comercial do Reino Unido, ainda estão muito atrás da União Europeia, que responde por 40% de seu comércio. Washington conduz conversas semelhantes com vários países. A abertura no próximo fim de semana na Suíça das negociações com a China é particularmente aguardada. O acordo dos Estados Unidos com o Reino Unido e a decisão tomada ontem pelo Banco Central do Brasil de subir menos a taxa básica de juros da economia animou hoje o mercado financeiro. O dólar caiu 1,47% e fechou o dia cotado em R$ 5,66. E a Bolsa de Valores de São Paulo subiu mais de 2%, aos 136.232 pontos. Nesta quinta-feira, o mundo celebra 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Porém, as comemorações ganharam um ar de incerteza em meio aos conflitos em algumas partes do planeta. O dia 8 de maio é marcado pelas celebrações da vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Apesar do clima de festividade, o tom neste ano é diverso. O mundo vive um período de instabilidade e de divisões em alianças estratégicas que mantiveram a ordem mundial desde o fim do Segundo Conflito Mundial. Com o início dos combates em 1939, o Brasil só declarou guerra ao eixo em 1942, após ataques contra navios mercantes vindos de submarinos alemães e italianos. A decisão de enviar tropas para a Europa esbarrou em dificuldades de recrutamento, treinamento e equipamento. O exército brasileiro era incipiente. Com os diversos conflitos atuais, o Brasil não pôde repetir os mesmos erros que cometeu há 80 anos. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, afirmou que o Ocidente não é como antigamente. Segundo ela, o mundo se tornou um globo também geopoliticamente. Sob os aspectos que envolvem questões geográficas, o Brasil não está alheio ao que ocorre nos conflitos europeus, árabes ou asiáticos.
táticos. Von der Leyen apontou que, em um contexto onde o mundo inteiro entraria em conflito, seria uma responsabilidade do Brasil não se preparar e é ingênua a ideia de que o país pode ser amigo de todas as nações. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quinta-feira um cessar-fogo incondicional de um mês entre Rússia e Ucrânia e advertiu que vai estabelecer sanções se a trégua não for respeitada. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou nesta quinta-feira, após uma conversa telefônica com seu colega norte-americano Donald Trump, que a Ucrânia está pronta para iniciar uma negociação com Moscou em qualquer formato para pôr fim ao conflito desencadeado pela invasão russa. Mas para que isso aconteça, é necessário que a Rússia demonstre que realmente deseja encerrar a guerra, começando por um cessar-fogo completo e incondicional, afirmou Zelensky. Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quinta um cessar-fogo incondicional de um mês entre Rússia e Ucrânia e advertiu que vai estabelecer sanções se a trégua não for respeitada. As conversas com Rússia e Ucrânia continuam. Os Estados Unidos pedem, idealmente, um cessar-fogo incondicional de 30 dias, declarou Trump em sua rede Truth Social, pouco depois de conversar com Zelensky. O republicano advertiu que, se a trégua for violada, os Estados Unidos e seus parceiros vão impor mais sanções. O presidente americano disse que queria que qualquer cessar-fogo resultasse em uma paz duradoura. Trump iniciou diálogos com o presidente russo Vladimir Putin em fevereiro, na tentativa de pôr fim à guerra que ele havia prometido encerrar em 24 horas assim que assumisse seu segundo mandato. Mas o republicano tem demonstrado uma impaciência crescente, primeiro com Zelensky e mais recentemente com Putin, enquanto os combates continuam. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística lançou uma nova versão do Mapa Mundi. A novidade é que o Brasil está no centro de tudo. Segundo o IBGE, a imagem destacou os países que integram os BRICS, o Mercosul, as nações de línguas portuguesa e o bioma amazônico, tanto que denominou como mapa invertido. As cidades brasileiras sinalizadas são ligadas a fóruns internacionais. O Rio de Janeiro como capital dos BRICS, Belém como sede da COP30 e o Ceará, onde ocorrerá o triplo Fórum Internacional da Governança do Sul Global. A divulgação do mapa foi acompanhada de uma nota técnica, na qual o Instituto afirmou que a maior parte do mundo está acostumada a ver a América do Norte ao norte e a América do Sul ao sul, mas essa representação não é a única que foi registrada durante a história. O órgão também disse que ainda não existe uma razão técnica para colocar os pontos cardeais nas direções convencionais e, portanto, a representação tradicional é tão correta quanto a representação invertida. Pesquisadores dos Estados Unidos e da China relataram um estudo publicado nesta quarta-feira em uma revista científica que pessoas que consumiam muitos alimentos ultraprocessados tinham maior probabilidade de desenvolver os primeiros sinais de Parkinson do que aquelas que consumiam menos. Os resultados foram publicados na revista Neurology. Os pesquisadores observaram que indivíduos que consumiam mais desses produtos tinham 2,5 vezes mais de chances de desenvolver sinais iniciais da doença, como constipação e perda de olfato. Os produtos ultraprocessados passam por diferentes processos industriais e são ricos em aditivos químicos para torná-los mais duráveis e apetitosos, como biscoitos, macarrão instantâneo, refrigerante, entre outros. Vale destacar que esses alimentos estão associados a outros problemas de saúde, desde doenças cardíacas até diabetes tipo 2, demência e alguns tipos de câncer. A descoberta é uma associação, ou seja, ainda não prova que os ultraprocessados causem doenças de Parkinson em si, uma condição neurodegenerativa progressiva e incurável marcada por tremores, rigidez muscular e outros sintomas. Mas já está estabelecido que o que se coloca no prato desempenha um papel no desenvolvimento de diversas enfermidades. No Brasil, a proporção desse tipo de produtos é de cerca de 20% da dieta, segundo os números mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Foram analisados dados de questionários sobre dieta de quase 43 mil profissionais de saúde nos Estados Unidos, de meados da década de 1990
1980 a meados da década de 2000. A cada 2 ou 4 anos, os participantes, em sua maioria brancos, respondiam sobre os tipos e as quantidades de alimentos que normalmente consumiam. A partir de 2012, eles também relataram os sintomas que passaram a desenvolver. Com alta dos casos de síndromes respiratórias, as secretarias estadual e municipal de educação do Mato Grosso do Sul começaram a recomendar a volta das máscaras, como aconteceu na época da pandemia, como medida preventiva para os alunos. Nas mesas do refeitório desta escola, vidros com álcool em gel voltaram a ser disponibilizados. Na sala de aula, displays também de álcool foram reabastecidos. E na parede está o recado com foco na prevenção de doenças respiratórias. Muito importante, até porque quem gosta mesmo dos amigos não quer passar uma gripe e ver alguém mal, de cama, alguma coisa assim. Tendo cuidado, você se previne e previne também quem você gosta, sua família, amigos. Os alunos do 3º ano da Escola Estadual Cívico-Militar Professor Tito ouvem atentamente as recomendações que envolvem a proteção das doenças. Na turma, tem gente que se vacinou. Você já se vacinou contra a gripe? Sim. A recomendação vem da Secretaria Estadual de Educação, inclusive com a sugestão do retorno do uso de máscaras. Retomar os cuidados com a higiene, não compartilhamento de materiais, a retomada das garrafinhas d'água aqui nas escolas da rede estadual já são uma frequente. A preocupação com os casos mais graves estarem sempre com a máscara. Por enquanto, para o Estado, não há possibilidade de paralisar as aulas. As recomendações também estão sendo feitas pela Secretaria Municipal de Saúde às escolas municipais e também às escolas de ensino infantil, onde o principal público são as crianças, que podem ter maior gravidade na doença caso peguem o vírus. E a vacinação tem sido aliada na prevenção e está sendo feita nas próprias unidades escolares. Nós temos uma parceria com a Secretaria de Saúde e temos um comitê também, onde há uma autorização para essa família. A família pode, então, assinar esse documento e a UBS faz a vacinação em loco na escola para não haver nenhuma dificuldade para a família. Campo Grande está em situação de emergência na saúde pública por causa das doenças causadas pelas síndromes respiratórias. Não há leitos adultos ou pediátricos na capital. Ainda, de acordo com o secretário municipal de Educação, uma das recomendações é não levar o aluno para a escola com sintomas. Temos também um decreto de contingência que a prefeita publicou. Diante disso, não há nenhuma negligência, nenhuma preocupação nessa criança em relação ao período letivo dela, né? Até porque a LDB reza que nós temos que oferecer 200 dias letivos e 800 horas anuais. Diante disso, nós estamos garantindo esse currículo para essa criança. Então, não há necessidade de atestado também. A criança tem algum sintoma, alguma situação, ela pode comunicar a escola, ou a escola também faz o caminho inverso, no caso de comunicar a família, no caso de perceber essa criança aí com algum sintoma dentro da escola. As recomendações foram parte também de uma cobrança do Sindicato Campograndense dos Profissionais de Educação Pública. O presidente do sindicato compara este período ao da pandemia de Covid. É uma situação tão crítica quanto do ponto de vista do adoecimento. Então nós estamos visitando escolas, estamos recomendando o uso de máscara em locais onde tem grande aglomeração, que é o caso da sala de aula, o arejamento das salas de aula, o distanciamento da forma que for possível e a higienização das mãos. O prédio da ACP deve ser ponto de vacinação dos profissionais nos próximos dias. Nós solicitamos já a CESAL, já tivemos uma resposta positiva, estamos aguardando definir a data para fazer uma campanha de vacinação aos professores aqui na ACP. Nós sabemos que não é cômodo sair dos nossos afazeres, a população de forma geral, do trabalho, das suas atividades, para ir até os postos de vacinação, mas é importantíssimo fazer a vacinação. E a seguir, uma australiana é declarada recordista mundial por ter montado uma coleção com mais de 1.000 peças de Minions. E peças de artesanato feita por detentos são vendidas em feira de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A polícia do Rio de Janeiro decidiu investigar uma situação que preocupa. Os moradores de um condomínio estão sendo obrigados a pagar pedágio para os traficantes. Caso contrário, poderão ter suas casas invadidas.
A Polícia Civil investiga a denúncia de que o tráfico de drogas teria determinado que um condomínio de Madureira, na zona norte do Rio, pagasse um valor mensal de taxa de segurança. Nesta semana, o síndico do residencial convocou uma Assembleia Geral para aprovar um pagamento aos traficantes do Morro São José. Segundo ele, a reunião é para aprovar o pagamento mensal de R$ 1.800 para os traficantes a partir do mês de maio. Essa taxa seria para traficantes não invadam e roubem os moradores. Testemunhas que moram em prédios da região foram assaltadas justamente por não pagarem a taxa aos bandidos. Um caso parecido aconteceu em um condomínio em Turiaçu, na zona norte do Rio. Criminosos estão cobrando uma taxa mensal de R$ 350 dos 480 moradores. Os funcionários que originalmente faziam parte da administração do local foram expulsos. Moradores de outros lugares do Rio e Baixada Fluminense também denunciaram crimes semelhantes. A Polícia Civil informou que as delegacias especializadas e distritais possuem investigações em andamento para combater esse tipo de crime. O Sistema Único de Saúde começou a usar o WhatsApp para monitorar pacientes em casa após ter alta do hospital. A pessoa pode fazer as perguntas pelo telefone com o chatbot e um robô programado para tirar as dúvidas. Enquanto se recupera em casa de uma cirurgia, uma paciente do Hospital de Amor, de Barretos, no interior de São Paulo, em conversa pelo telefone com um chatbot, um robô programado para responder dúvidas pelo WhatsApp. Ela escreveu: "Tô com gastura". Outro paciente, que se deslocou para Roraima após o procedimento, preferiu gravar um áudio para dizer que naquela noite havia dormido como um anjo. O chatbot já sabe que a palavra gastura é azia e anjo é sinônimo de tranquilidade. As conversas seguem no WhatsApp com recomendações do que ambos devem fazer de acordo com protocolos médicos, desde mudar a medicação até ir com urgência ao pronto-socorro. Esse monitoramento pós-cirúrgico, feito por inteligência artificial, é uma das 35 soluções que o Hospital Filantrópico vem adotando desde 2019, quando criou um programa de inovação na saúde. Entre elas, apoio ao diagnóstico de câncer de mama, identificação de burnout no hospital, avaliação do ruído que deixa pacientes com delírio depois da UTI e um óculos de realidade virtual que diminui a ansiedade de crianças durante o tratamento oncológico. Todo ano, o Hospital de Amor realiza 5.000 cirurgias, além de 300 tomografias por dia em suas unidades pelo país, gerando um volume de informação relevante sobre casos oncológicos. A sacada foi anonimizar os dados e criar um grande repositório que armazena e organiza grandes volumes de dados para que as startups testem suas IAs. O terceiro paciente do mundo a receber o implante cerebral da Neuralink está chamando a atenção de todos com a combinação de interface cérebro-computador com inteligência artificial para se comunicar. A empresa de chips cerebrais do bilionário Elon Musk teve mais um de seus pacientes com implantação do objeto. Bradford Smith, de 36 anos, vem explorando a combinação da inteligência artificial com a interface do computador cerebral, de forma que consiga ter uma comunicação mais rápida e fluida. Em uma publicação no X, Smith, que tem esclerose lateral amiotrófica, denominado como ELA, disse que conseguia digitar o pensamento com o chip implementado no crânio. O dispositivo é composto por fios muito finos conectados a um microcomputador ligado ao cérebro. O que diferencia os outros dois pacientes de Smith é que ele usa IA generativa para criar respostas mais rápidas e naturais nas redes sociais, tendo a ajuda do chatbot Grok, IA desenvolvido também por Musk. Em suas publicações no X, Bradford diz que redigiu mensagens com a ajuda de inteligência artificial, dizendo ser responsável pelas mensagens respondidas e o conteúdo criado. A implantação do chip foi feita em novembro de 2024 e desde então ele escreve com mais facilidade e pode se comunicar com a esposa facilmente. Entre os meios que Smith usa para estabelecer comunicação, ele conta com a startup Eleven Labs, que cria uma réplica digital de sua voz.
A Feira Livre de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, está comercializando peças de artesanato feitas por detentos do sistema penitenciário. Peças artesanais feitas por detentos de Mato Grosso do Sul estão à venda na Feira Artesão Livre, uma edição especial de Dia das Mães. O evento está aberto ao público no Fórum de Campo Grande e é uma chance de conferir trabalhos únicos e, de quebra, apoiar a ressocialização desses artesãos. É uma forma de nós demonstrarmos que existe vida produtiva dentro das unidades penais do Mato Grosso do Sul. O artesanato é uma das formas de remissão de pena, mas nós temos outras frentes de trabalho dentro das unidades. É a primeira vez que a Regina visita a feira e saiu de lá encantada com o cuidado e o capricho em cada peça. Estou dando uma olhada, achando tudo muito lindo. Até já me apaixonei ali por 2 peças e pedi para reservar para mim, porque são trabalhos artesanais assim, que olha, impactam. Vale a pena, né, vir aqui, conhecer. Os preços também estão muito bons. A feira chega à sua 10ª edição. Realizada 2 vezes por ano, o nosso estado se destaca nacionalmente com 37% dos privados de liberdade inseridos no mercado de trabalho. Número esse que não inclui apenas os monitorados por tornozeleira. Nós fazemos uma triagem, temos servidores penitenciários que estão empenhados nessa atividade, até de dar ideias, de programar cursos. Temos um grande parceiro que é a Fundação de Cultura também, que nos apoia com essa capacitação. E depois que eles produzem, nós fazemos uma seleção das melhores peças para esse evento que ocorre agora, nessa semana que antecede o Dia das Mães, e também nas festividades natalinas. Por isso que a gente está aí há mais de 10 anos nessa parceria. Uma australiana de 52 anos foi reconhecida pelo Guinness como a detentora da maior coleção de Minions, com 1.035 itens. Ela começou a coleção em 2010, após assistir ao filme Meu Malvado Favorito com as filhas. Liesl Bennett mora em Perth, na Austrália, e ao longo desse tempo acumulou uma variedade de produtos, incluindo bonecos, cobertores e até tatuagens dos personagens. Sua paixão pelos Minions a levou a buscar itens em lojas locais e durante viagens, como o Minion Park na Universal Studios, no Japão. Em 2023, a coleção inclui itens raros, como 2 moedas de edição limitada que custaram cerca de $150 cada. Para conquistar o título mundial, Bennett precisou reunir mais de 1.000 itens distintos, o que exigiu meses de esforço e a ajuda de amigos, que ela chama de caçadores de Minions. Recentemente, ela recebeu o certificado do Guinness e planeja uma festa temática de Minions para comemorar. A colecionadora expressou sua alegria ao receber o título, afirmando que foi uma experiência inesquecível. É a melhor sensação do mundo, declarou. Além de sua coleção, Bennett trabalha no setor público e acredita que os Minions trazem alegria ao seu ambiente de trabalho. Segundo Bennett, quando ela está rindo, geralmente as pessoas ao seu redor também estão. Apesar de ter alcançado seu objetivo, ela não pretende parar de colecionar. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.